Depois da queda de Roma, quando o Império Romano do Ocidente ele deixa de ter no seu trono um imperador romano, vai entrar no lugar um ostrogodo, ou seja, um bárbaro, a gente costuma dizer que o Império Romano, pelo menos na parte ocidental, deixou de existir. O que é que vai entrar no lugar? O que vai acontecer com a Europa? É justamente desse período, esse longo período que a gente chama de Idade Média, de vários e vários séculos, praticamente 1000 anos, que tem muita coisa acontecendo, que a gente vai começar a falar agora nos próximos vídeos. Primeiro a gente vai se dedicar à Europa Ocidental. O que aconteceu com aquele pedaço da Europa que antes era Império Romano do Ocidente, depois que não tem mais Império Romano do Ocidente. Bem, ele vai passar por uma série de transformações, desde o século II, quando ainda existia o Império Romano, até o século VI. E essas mudanças, essas transformações sociais e econômicas, elas são decorrência das migrações e das invasões dos povos germânicos no Império Romano. Esses processos de migração e de invasão, eles vão desestruturar o império vai ficar mais fraco, vai começar a balançar, ao mesmo tempo que vai ter um certo intercâmbio cultural entre a cultura romana e a cultura desses povos germânicos. À medida que esses bárbaros avançavam, cada vez que eles entravam mais no Império Romano, ficava cada vez mais difícil você abastecer as cidades. Então lembra, Roma, que sempre teve um caráter muito urbano, a cidade sempre foi muito importante para a vida no Império Romano, ela começa a sofrer dificuldades para se manter de pé. Começa a ser difícil de abastecer uma cidade. Além disso, com essas invasões, com essas entradas de povos germânicos, o comércio também começa a decair. Ele perde força. E para que uma cidade tenha vida, é preciso que o comércio esteja bombando. Aliás, porque você precisa abastecer a cidade. Então, já que o comércio começa a decair, a cidade começa a passar por dificuldades para se manter, vai acontecer o fenômeno de que a população começa a decrescer. Ela começa a diminuir, fazendo com que as propriedades rurais, que durante o esplendor do Império Romano, elas produziam para abastecer todo esse império, agora que esse império já não está mais tinindo, não está mais no seu esplendor, basicamente essas propriedades rurais começam a produzir para sua própria sobrevivência. Significa que eles estão produzindo agora para subsistência. A situação é que agora, para o dono de grandes terras, que antes tinha uma grande mão de obra escrava, não faz mais sentido, não é mais vantajoso você ter esse monte de escravo lá dentro. Porque a mão de obra escrava demanda algo muito simples, né? Ela precisa estar viva para trabalhar. Se o escravo morrer, já era, né? Ele não pode trabalhar para você. Ora, só que para manter o cara vivo, você tem que alimentar, você tem que vestir, você tem que alojar o sujeito. Ora, agora que o Império Romano não é mais um grande império, que a cidade está decaindo, o comércio não está mais indo bem, que a população está decrescendo, não vale mais a pena você manter essa propriedade rural no esquema que era antes, com um monte de escravo. Então você vai começar a ter mudança, inclusive no modo como a vida rural se organiza, como ela se estrutura. Os antigos escravos, que antes trabalhavam nessas grandes propriedades no Império Romano, agora eles vão se deslocar para pedaços de terras menores, pequenas porções de terra, que são conhecidas como mansos. Essas porções de terra, esses mansos, eles são situados sempre ao redor, à margem das grandes propriedades. Esses grandes pedaços de terra pertencem a um senhor, por isso que são chamados de domínios senhoriais. Em troca do uso dessa terra, desse pequeno pedaço de terra que aquele antigo escravo agora vai usar, ele se compromete a trabalhar alguns dias da semana, normalmente 3, nas terras do senhor, nas terras senhoriais. Além disso, ele também entrega, ele dedica ao senhor da terra uma pequena parte daquilo que ele colhe nos mansos. Então o que a gente começa a observar agora é que vai ter uma nova classe social nascendo. É uma mistura daqueles antigos escravos com os camponeses livres. Eles são meio que se fundindo, se tornando uma coisa nova. Estão se tornando os servos. E os servos se caracterizam por estarem presos à terra e por terem deveres em relação aos senhores da terra. Então ele está preso a isso. Todas essas mudanças que estão ocorrendo ali na Europa Ocidental levam inevitavelmente a um processo de ruralização. Se durante o Império a urbanização, inclusive urbis, a palavra latina, se refere basicamente à cidade de Roma, que é um grande centro, agora o que a gente tem é uma fragmentação disso e a vida rural ganha muito mais espaço. Tanto é que surgiu essa classe dos servos, que são pessoas ligadas à terra e ao dono dessas terras. Então aquela ideia de cidadania, de direitos que eram garantidos por algumas instituições romanas, não tem mais lugar aqui.
Por quê? Porque as instituições romanas que garantiam esses direitos, essa cidadania, não existem mais. Essas instituições morreram. O que a gente vai ter no lugar agora é laços de fidelidade entre as pessoas e não mais instituições garantindo direitos. Mas é a minha relação com o Senhor da terra na qual eu vivo. E essas mudanças, elas são decorrentes, como a gente já disse, da entrada dos povos germânicos no Império Romano. E quem eram esses germânicos? Bem, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente fala de povos germânicos, a gente não está falando de uma coisa só, coisa homogênea, não. Os povos germânicos eram um monte, vários povos, com muitas culturas diferentes. Por exemplo, a gente tinha dentro desse nome, povos germânicos, a gente tem ângulos, saxões, visigodos, vândalos, francos, e tem um monte de gente. E como é que esses povos se organizavam socialmente? Basicamente, a família era o centro da organização, da vida social desses povos. E nessa família, o pai era a figura central. Então era uma sociedade patriarcal. O que acabava levando a sociedade germânica, desses povos germânicos, a ser muito hierarquizada. Você tinha aquela camada da sociedade, a aristocracia, que possuía terras. Você tinha uma camada em que normalmente eram homens livres que se dedicavam à vida de guerreiros. E o restante da sociedade dos povos germânicos era constituída por escravos. No que diz respeito ao direito, que lembra, Roma, por exemplo, uma das grandes contribuições de Roma para o mundo ocidental foi o direito. Eles tinham um caráter muito prático, então eles resolviam problemas para resolver problemas, e eles tinham que constituir leis, pensar em regras que fizessem a vida em sociedade funcionar. O direito entre os povos romanos ele era sobretudo consuetudinário. O que quer dizer isso? Quer dizer que as leis elas não eram escritas, mas elas eram baseadas nos costumes que esses povos tinham. Uma diferença bastante grande em relação aos romanos. Em relação à religião, eles eram politeístas e as divindades normalmente eram associadas aos elementos da natureza. O sacerdote, além da óbvia função religiosa que ele tinha, afinal de contas é um sacerdote, não é? Ele também era responsável por punir criminosos e manter a ordem nas assembleias. Então veja que o sacerdote ele é uma figura importante entre os germânicos. A economia era baseada na caça, na criação de animais e na agricultura. E como é que se deu esse processo de entrada desses povos dentro do Império Romano? Se deu de basicamente duas maneiras. Entre os séculos 2 e 3, veja, o Império Romano ainda existia, claro, você vai ter migrações. Significa que a entrada desses povos germânicos ela foi pacífica, não era guerra. Eles foram entrando quase que como convidados, digamos assim. Eles receberam porções de terra dos romanos. Uma parte desses guerreiros dos povos germânicos passaram a integrar o exército romano. Inclusive, quando o Império Romano estiver chegando ao seu fim, a parte ocidental, a gente viu que uma das dificuldades era o exército já não estava tinindo e parte do exército era constituída pelos povos germânicos, pelos bárbaros. Ora, mas como é que um exército formado por bárbaros vai conter a invasão de bárbaros? Foi um problema que os romanos enfrentaram. Então é aqui que está acontecendo isso. Entre o século 2 e 3, eles entram de maneira pacífica. Eles acabam até se casando com os romanos, participando do exército. Então, eles vão se integrando à vida romana. Já do século IV ao século VI, a coisa é diferente. Aí não vai ser mais pacífico. Aí a gente vai falar de invasões germânicas. Eles vão entrar através da guerra, através da força, da pancada. É justamente quando o Império Romano está entrando em colapso. Ele não vai aguentar mais esses ataques dos povos bárbaros. É justamente o que a gente pode ver aqui nesse mapa. Vejam a imensidão de ataques que o Império Romano vai sofrer entre o século IV e VI. Um monte, vários. Não tem mais como o Império Romano resistir. Então veja, você tinha um Império Romano com as suas instituições que mantinham uma unidade política, cultural, administrativa nesse mundo. Ora, mas ele ruiu. Ele deixou de ser como ele era antes. Entrou em frangalhos. Agora você tem povos germânicos no lugar. Diante de toda essa fragmentação política, administrativa, cultural inclusive, o que sobra aí que mantém a unidade desses povos? A igreja. Lembra que a igreja é cristã, a igreja católica apostólica romana. Ela surge durante o Império Romano e ela vai ganhando força, especialmente a partir do século IV. Ora, o Império Romano ruiu, politicamente já não existe mais. Mas a igreja, essa instituição, ela persiste. Ela é a única força capaz de dar união a todos esses povos. Por que ela é tão forte? Ora, por exemplo, porque
Os padres, os bispos da igreja, em meio agora a esse mundo que é basicamente analfabeto, eles dominam a escrita. Então eles podem servir para esses povos germânicos como a força administrativa desses reinos. Sem falar que a igreja era a única instituição que era capaz de limitar, de impor limites à violência que era muito presente entre os povos germânicos. Porque eles eram povos guerreiros, então era muito comum para eles assassinatos, eles estavam acostumados com isso. Fazia parte da cultura deles. A igreja, justamente por ser cristã, se opunha a isso. Então ela tinha força suficiente para tentar limitar essa violência presente agora na Europa Ocidental. Enfim, a Igreja Católica, a Igreja Cristã, que normalmente é o que leva as pessoas a olharem para a Idade Média e falar: nossa, que período horrível, a igreja estava lá dominando, ela era terrível, opressora. Veja, é a Igreja Católica, é a Igreja Cristã, a responsável por unificar, por articular todas essas pessoas na Europa Ocidental e garantir alguma unidade a esses povos. O que acontece, sobretudo, através da transmissão dos valores cristãos, dos valores do cristianismo e do idioma latino, por exemplo. Então a força unificadora da igreja é de tal ponto que muitas vezes as pessoas se reconhecem como cristãos, mas não como franco, não como visigodo. Para ela é muito mais importante pertencer a esse reino cristão do que pertencer a um reino particular de franco, visigodo, suevo. E como é que se organizava a igreja nesse período? De certo modo é muito parecido com como ela se organiza hoje. Você tinha duas grandes categorias aí. Você tinha o clero secular e o clero regular. O que era o clero secular? Olha, você imagina a palavra secular, ela vem de séculum, do latim, que quer dizer mundo. Então significa que a gente está falando daquela parte da igreja que vive em meio ao mundo. Ela não está separada das pessoas normais, que não se dedicam à vida religiosa, como os monges farão. Então são os sacerdotes que vivem fora do mosteiro. E eles se estruturavam de uma maneira muito parecida com hoje. Você tinha as comunidades cristãs, que acabavam se estruturando em uma igreja, e essa igreja tinha uma hierarquia. Você tinha o pároco, que é responsável pela paróquia, pelaquela comunidade local. Ora, mas você tem aquele que é responsável por um conjunto de paróquias, que era o bispo, responsável pela diocese. Acima do bispo, você tem o arcebispo, que cuida de um conjunto de dioceses. Então você tem lá o sujeito que cuida da igreja local, o bispo que cuida de um conjunto de igrejas locais e o arcebispo que cuida de um conjunto de igrejas locais, que é exatamente como é hoje. Você vai subindo na hierarquia. Então, como é de se esperar de uma instituição milenar que se esforça por manter sua tradição, a estrutura hierárquica da Igreja Católica hoje é muito semelhante à estrutura hierárquica da Igreja Católica no século III e no século IV. Não mudou quase nada. Além do clero secular, você tinha o clero regular. O que era o clero regular? Basicamente, era formado pelos mosteiros, por aqueles sacerdotes que se retiravam do mundo das pessoas que não eram exclusivamente dedicadas a Deus. Então, quando a pessoa não tinha a vida totalmente dedicada ao serviço religioso, ele se afastava. Ele vivia num lugar à parte. E os mosteiros eles foram fundamentais no processo de cristianização da Europa. Por quê? Porque os mosteiros eles aceitavam todo tipo de pessoa. Aceitavam homens, mulheres, pobres, perseguidos, escravos fugidos, peregrinos, viajantes, mulheres abandonadas. Não havia ninguém que ficasse de fora do mosteiro, claro, se a pessoa quisesse de fato se submeter à vida no mosteiro, que é uma vida bastante regrada. Cada mosteiro tinha uma regra própria, um conjunto de preceitos que organizava a vida diária de cada monge lá dentro. Significa que eles tinham um momento para o trabalho, eles tinham um momento para a leitura, um momento para a oração, eles se dedicavam à penitência, à leitura de textos. Muitos monges lá dentro tinham o papel de copiar textos da antiguidade, são os chamados monges copistas. Então eles passavam horas do dia dele, todos os dias da vida dele, copiando, preservando textos importantes da antiguidade, seja grego, seja latino. Então, os mosteiros, esses monges copistas, foram fundamentais para que a cultura antiga, para que a cultura clássica chegasse até os dias de hoje, por exemplo. Sem esses monges, com certeza, a gente teria perdido muitos dos textos clássicos. Seria lamentável para a gente. Enfim, os mosteiros, como a gente pode ver aqui nessa foto, é um exemplo de um mosteiro, eles basicamente eram como que
lugares isolados do mundo exterior e autônomos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles tinham um poço, quer dizer que eles tinham água própria, eles tinham um moinho, eles tinham um jardim, eles tinham oficinas. Significa que um mosteiro era capaz de se manter funcionando sem necessitar de nenhum recurso material do mundo externo. Então o mosteiro durante a Idade Média era visto como uma espécie de paraíso. Poderia estar um inferno fora dos mosteiros, fora dos muros dos mosteiros. Dentro do mosteiro, paz, tranquilidade. O lugar ideal para se buscar a Deus. Então o mosteiro era visto como uma espécie de paraíso em meio à tormenta. Então nas regiões da Europa Ocidental, em que os povos germânicos se estabeleceram, você vai ter uma transformação muito grande da vida social, ainda que várias características do Império Romano tenham se mantido. A religião cristã, por exemplo, como a gente disse, ela foi adotada pela maioria dos germanos, assim como o latim também foi preservado, especialmente na linguagem escrita. Já a organização política, essa sim teve uma mudança bastante grande em relação ao antigo Império Romano. Por quê? Se o Império Romano ele representava um império centralizado, hierarquizado, ou seja, com unidade, o que você vai ter agora é uma pluralidade de sociedades germânicas. Você vai ter um mosaico de reinos germânicos, e não uma unidade, mas uma pulverização desse poder. Sem falar que as cidades perdem espaço e a vida rural vai ser cada vez mais presente na vida desses povos. Por volta do século VI, os germanos eles já tinham se organizado em vários reinos nos territórios que eles tinham ocupado, que antigamente era o Império Romano, que é o que a gente pode ver aqui nesse mapa, uma série de reinos. Só que a maioria desses reinos não durou muito, não conseguiu se manter no poder. De todos esses, o grande reino que merece destaque, que conseguiu se manter, não só se manter, como expandir, é o Reino dos Francos, que é o que esse mapa mostra. Veja que inicialmente ele mostra o Reino dos Francos em 486 e depois em 511. Veja como ele se expandiu significativamente. Então, de todos os reinos germanos que vão surgir, o que nos importa é o Reino dos Francos. A primeira dinastia franca que ficou conhecida, que conseguiu se estabelecer no poder, foi a dinastia Merovingia. E esse nome era uma homenagem a Meroveu, que era considerado o primeiro rei franco. O período de ascensão dessa dinastia franca, ela começa em 481, liderada pelo Clovis, uma figura importante. Em 496, o Clovis ele foi batizado pela Igreja Católica. E por que isso é importante? Ora, porque um rei ser batizado pela Igreja Católica é uma união entre os francos e a Igreja Cristã. É uma relação nova que está acontecendo aqui. E nessa relação você percebe que a Igreja tem muita força, porque é o rei Clovis, o rei dos francos, que se batiza, que de certo modo se submete à autoridade da Igreja Católica. E essa união entre os francos e a Igreja, ela foi tão bem vista que o Clovis passou a ser chamado de Novo Constantino. E se você se lembra bem da aula de Império Romano, Constantino foi o primeiro imperador romano cristão, isso em 312. Então o Clovis é uma figura muito importante, por quê? Porque ele é o sujeito que consegue unificar os francos. Além disso, ele funda uma monarquia cristã, e esse poder político, claramente, ele é legitimado pela Igreja de Roma, não por acaso ele é batizado pela Igreja Cristã, e ele acaba assumindo um papel de defensor do credo romano. Ele defende os dogmas dessa Igreja Católica. É justamente esse momento de união entre o poder secular e o poder espiritual que é retratado nessa obra do batismo de Clovis. Veja aqui o Clovis, peladinho, sendo batizado pela Igreja. Logo depois da conversão do Clovis, em 496, o sujeito já vai ter que enfrentar uma guerra contra os visigodos. E ele vai se sair vitorioso dessa guerra. Com essa vitória, ele vai fazer com que os seus inimigos fiquem restritos à Península Ibérica e todos os domínios que ele já havia conquistado vão continuar sob seu poder. Esse vínculo entre igreja e os francos, ele se torna ainda mais forte quando Carlos Martel, que era o prefeito do Palácio Real, o que significa que ele era a maior autoridade militar no reino dos francos, ele consegue impedir o avanço dos muçulmanos no território europeu. Isso acontece em 732. Com essa vitória, ele consegue fazer com que os muçulmanos fiquem restritos à Península Ibérica e garante o domínio franco e, de certo modo, cristão no resto da Europa. Com essa vitória, é evidente que o Carlos Martel se torna uma figura muito importante nos reinos dos francos. Essa importância é
é tamanha que em 751 o filho dele, chamado de Pepino o Breve, um nome muito bonito, ele consegue assumir o trono e, assumindo o trono, ele vai exilar o último rei merovíngio. Significa que a dinastia dos merovingios vai terminar na figura do Pepino o Breve. A gente vai começar agora a dinastia carolíngia, e essa é muito significativa, especialmente na figura do neto de Carlos Martel, que foi Carlos Magno. Ele vai assumir o poder em 768 e muito rapidamente ele consegue construir um império. Ele vai retomar muitos territórios que antes constituíam o Império Romano do Ocidente. Depois daquele movimento de desfragmentação política que ocorre com o fim do Império Romano, ele dá um novo fôlego. Ele dá a esperança de que, puxa vida, pode ser que esse sujeito consiga reavivar o antigo Império Romano. A esperança de que o Carlos Magno revivesse a glória do antigo Império Romano é tão grande que em 800 o Papa Leão III vai coroar o Carlos Magno como o imperador do novo Império Romano do Ocidente, ou então o imperador do Sacro Império Romano Germânico. A ideia é que Carlos Magno fosse capaz de reviver a antiga unidade que tinha no mundo ocidental, só que agora, dessa vez, com o comando de um imperador cristão. Então, assim como o batismo do Clovis é muito significativo, a coroação de Carlos Magno em 800 pelo Papa Leão III é muito importante. E é justamente isso que é mostrado nessa imagem famosíssima da coroação de Carlos Magno em 800. De novo, se o sujeito que já era imperador, que desde 768 já estava no poder formando um império, o que significa o fato de que Leão III coroa Carlos Magno, depois de tanto tempo já com ele no poder, como imperador do novo Império Romano do Ocidente. Significa que, nessa relação de forças, a Igreja é maior do que o Carlos Magno. É a Igreja que legitima o poder desse novo imperador. O Império Carolíngio ele não tinha uma capital fixa. A sede do Império era o lugar onde estivesse o imperador e sua corte. Então ela variava conforme o imperador se deslocava. Para administrar esse império imenso que ele está construindo, o Carlos Magno vai se basear numa série de normas jurídicas que são conhecidas como capitulares. Para fazer funcionar, para ele conseguir administrar todo esse território, ele vai contar com a ajuda de condes, de marqueses, que são pessoas que recebem do imperador uma certa região do império, para que eles organizem as tropas, para que eles cobrem os tributos, para que eles mantenham as estradas, para que aquele pedaço do império funcione. Só que normalmente isso acontecia na forma de um beneficium. O que é um beneficium? Significa que esses condes, que esses marqueses, normalmente recebiam o pedaço de terra que eles acabavam sendo responsáveis. Então, o que é que está acontecendo aqui? Sabe aquela nobreza, que normalmente a gente fala de Idade Média, a gente pensa, pô, a nobreza, o cara de sangue azul, ele nasce nobre. Como é que surge a nobreza? Está surgindo aqui. O Carlos Magno, para administrar o império, ele começa a dividir em pequenas porções. Esses pedaços de terra são entregues a pessoas. Tipo, o conde cuida do condado. Só que nessa relação, esse sujeito acaba recebendo uma porção de terra. Então, ele tem a responsabilidade de exercer o poder local e ele recebe terras. Então, é aqui que a nobreza está nascendo. Ela está nascendo dessa maneira de administrar o império que o Carlos Magno criou. Quando o Império Carolíngio ruir e não tiver mais a figura do Carlos Magno, de certo modo centralizando o poder, o que vai restar? Vai restar esses poderes locais que mandam nas suas regiões e nada além disso. Não tem mais a figura central, mas tem lá pequenos poderes locais que, de alguma maneira, vão se relacionar entre si. É aí que vai surgir o feudalismo. Então esse mapa dá a dimensão do tamanho do Império Carolíngio. Veja que o Carlos Magno ele foi muito bem sucedido em conseguir unificar essas regiões. Com a unificação que o Carlos Magno consegue obter nesses territórios, começa a acontecer o quê? As zonas rurais começam a se desenvolver. Ora, com o desenvolvimento das zonas rurais, significa que vai ter mais comida disponível, isso leva a um aumento da população. Ora, com o aumento da população, você vai ter também uma revitalização do comércio. Ao sul, você tinha os muçulmanos, que estavam comercializando os produtos de luxo que vinham do Oriente, o que era feito através da Rota da Seda. No norte, você tinha os navegadores escandinavos, o pessoal que vinha do gelo, e eles faziam o quê?
Eles traziam madeiras, traziam peles, armas, para fazer negociações. Ora, então você vai ter, ao mesmo tempo, unidade política na figura do Carlos Magno e recuperação econômica. Essas duas coisas impulsionam a cultura e a educação. Então você vai ter agora algo que é conhecido como Renascimento Carolíngio. Então o Carlos Magno vai começar um verdadeiro processo de revitalização cultural da Europa. O estudo do latim, ele vai ser encorajado. A escrita, ela vai ser reformada. Sem falar que os monastérios também vão passar a ter junto deles escolas. E todo esse processo de renovação cultural que o Carlos Magno vai tentar promover vai ser liderado pelo monge Alcuino de York. Sob a liderança do Alcuino, você vai ter um projeto muito audacioso de pesquisa e cópia de documentos antigos romanos. Aí você se pergunta, mas os monges copistas, eles já não estavam fazendo isso lá nos mosteiros? Copiando os textos da Antiguidade Clássica? Então, eles se dedicavam a textos religiosos, a textos litúrgicos, eles se dedicavam a textos de filosofia. Esses textos que a gente pode dizer que falam de temas atemporais, eles estavam se dedicando. Mas a preocupação agora do Alcuino e do Carlos Magno é que os documentos que dizem respeito à vida cotidiana do Império Carolíngio, sabe, aqueles documentos que nos permitem hoje, graças ao trabalho desses sujeitos, entender como é que funcionava o dia a dia no tempo de Carlos Magno, não era copiado. Então a gente estava perdendo essa parte da história do Império Carolíngio. Então Alcuino vai se dedicar a falar, não, a gente não pode perder esses documentos. É claro que os documentos da filosofia, da religião são muito importantes, mas se a gente não registrar os documentos, digamos, políticos, administrativos do Império Romano, esse império vai sumir na história. Então eles vão começar um trabalho grande de tentar registrar esses manuscritos. Para fazer isso, eles vão contratar copistas exclusivamente para esse tipo de documento. E para que essa empreitada funcionasse, o imperador e o Alcuino eles tinham algumas regras. Eles queriam que o tipo de letra fosse de fácil leitura, porque lembra, era tudo manuscrito, não tinha impressora, não tinha uma letra padronizada, então nem sempre era muito fácil de ler manuscritos. E eles têm essa preocupação, não. A letra tem que ser legível. O espaço entre as letras, que não era comum em manuscritos, geralmente era tudo escrito assim, tudo junto, grudado, tudo em maiúsculo. Por quê? Para economizar espaço. Significa que era muito difícil ler o manuscrito. Eles tiveram esse cuidado, não. É bom que te dê um espaço entre as letras, para facilitar a leitura. E tudo isso sem que a letra seja feia. Ela precisa ter algum ornamento, que no caso é a serifa. A nossa fonte hoje, a Times New Roman, ela é baseada nessa fonte aqui que o Carlos Magno e o Alcuino estão criando para dar conta desses documentos que eles vão copiar. Então veja que a gente tem uma grande influência ainda do Carlos Magno nos dias de hoje. E todo esse esforço para fazer cópias de documentos que não eram religiosos deu muito resultado. Chegaram até nós por volta de 7.000 documentos desse período. Muito do que a gente sabe hoje sobre o Império Carolíngio se deve ao esforço do Alcuino e do Carlos Magno. Para você ter uma ideia da importância desse renascimento cultural, essa imagem está aqui retratando o monge Alcuino mostrando uma obra manuscrita ao Carlos Magno. Mas o Carlos Magno, lamentavelmente, não era eterno, não é? Ele não era o Highlander. Em 814, ele morre. Quem assume o trono vai ser o filho dele, o Luís I, que vai dar prosseguimento às reformas que o pai estava fazendo. Mas assim como Carlos Magno, Luís I também não é eterno. Ele vai morrer. E é aí que a coisa se complica. Porque ele tinha 3 filhos. Quando ele morre, vai começar a ter uma disputa pelo poder entre esses 3 filhos. A solução que eles encontraram foi dividir o reino em 3 partes, o que vai ser feito pelo Tratado de Verdun, que está representado aqui nesse mapinha. Então você vai ter a parte que correspondia ao Carlos o Calvo, ao reino do Lotário e do Luís o Germânico. Ora, só que dividir o reino, assim como aconteceu com o Império Macedônico. Quando morre Alexandre o Grande, é dividido o império. E o que acontece? O império se enfraquece e logo morre. Vai ser a mesma coisa aqui com o Império Carolíngio. Assim que os filhos dividem o reino se enfraquece politicamente e territorialmente. A partir do século IX, depois de um período bem grande sem invasões externas, o território da Europa vai começar de novo a sofrer ataques. E uma série de ataques. Do leste ele recebeu o ataque dos Magiares, que são os húngaros.
No norte, ele vai receber ataque dos vikings, que são os escandinavos, e no sul, ele foi ocupado pelos muçulmanos, ou sarracenos, com uma divisão do reino, que trouxe instabilidade política e territorial. E agora, com essa série de ataques externos, o que vai acontecer nesses territórios? Ora, você vai ter um clima de insegurança geral. Tentando se proteger, as pessoas vão fazer o quê? Vão se refugiar no campo. O comércio, que antes havia renascido, agora vai sofrer um baque de novo. Ele vai ser dificultado, cada vez mais difícil fazer comércio. Sem falar que vai ter um bloqueio de muitas estradas e o acesso ao mar Mediterrâneo também vai ser dificultado. Diante de toda essa situação, tudo aquilo que havia sido conquistado pelo Império Carolíngio vai para o espaço. Acaba. Ora, com o fim do Império Carolíngio, aquela autoridade centralizada que o Carlos Magno tinha feito renascer na Europa, ela morre. Ela vai dar lugar a um novo sistema de organização econômica, social e política, que é o que a gente chama de feudalismo. Mas isso é assunto para a próxima aula. Até lá!